Danilo, que excelente pergunta. O que acontece? Antes de te responder, eu vou contar um pouquinho da onde é que eu vim até chegar aqui hoje, atendendo este bioma maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer e entender todos os desafios. Eu já estou trabalhando na área de melhoramento genético tem aproximadamente uns 10 anos. E quando eu saí da faculdade, menina do interior, não tinha o famoso QI do interior, né? Que é o pai pecuarista. Não tinha, e eu tinha um sonho. Trabalhar com pecuária. E falar com pecuária para quem quer fazer pecuária. Porque até então era um assunto muito inacessível. Quem falava de pecuária era apenas os grandes pecuaristas. O pequeno, ele não tinha esse acesso. E eu falei o seguinte, para eu ter autoridade, para um dia sentar em algum lugar como hoje, eu preciso de pegar um pouquinho de poeira de curral. E comecei a aceitar os desafios que Deus foi preparando para mim. A minha primeira oportunidade foi conhecer o Mato Grosso. Subi, assim, recém-formada, tive a oportunidade de conhecer o Vale do Araguaia. Região de pecuária muito forte, grandes fazendas, um bioma completamente diferente. Saída de lá, voltei para Goiás. E Goiás tem as suas particularidades. Goiás parece, a gente brinca, mas Goiás parece um país dentro do estado. Porque ali tem muita diversidade, ali tem vários ecossistemas, vários biomas e cada fazenda é com a sua particularidade. Saí de Goiás, tive a oportunidade de ir novamente para o Mato Grosso, outra região de Pontes e Lacerda, região do Pantanal e o Vale do Guaporé, região completamente diferente. Tive outra oportunidade de descer a Minas Gerais, completamente diferente também com as suas peculiaridades. E nos últimos 3 anos, eu tive a oportunidade, depois de entrar na ABS, de começar a rodar na Bahia. E aqui eu me surpreendi. Danilo, eu me surpreendi quando eu conheci a Bahia. Querendo ou não, eu goiana, vindo de outras regiões, a gente cria um estereótipo que a Bahia é uma região diferente, que aqui as coisas são mais difíceis, vocês me desculpem. Era algo que eu precisei de viver para entender. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a rodar as fazendas da região, primeiro eu entrei pelo Oeste Baiano. A gente vê aqui, chega nessa região e fala, não, isso aqui não é Brasil. Não tem como isso aqui ser Brasil. Grandes fazendas, fazendas produtivas, fazendas de pessoas que vivem o agronegócio, que respiram o agronegócio. Eu acho que todo mundo do Brasil deveria conhecer a Bahia, entender o potencial que a Bahia tem. E eu fui passando a conviver mais na região. E tive a oportunidade de conhecer a pecuária na Caatinga. Aqui eu vi como o baiano é um artista. Aqui eu vi o que é uma pecuária eficiente. Aqui eu vi literalmente aquela expressão que a gente tem, né? Tirar leite de pedra. E aqui eu tiro o chapéu para vocês. Porque, olha, a gente que roda outras regiões e vê a disponibilidade de chuva, a disponibilidade de pastagem que outras regiões têm e que muitas vezes as pessoas não sabem ser produtivos, a gente chega aqui e vê que o pecuarista que consegue produzir carne aqui, ele consegue produzir carne em qualquer lugar do mundo. Porque as condições que nós temos aqui, tive notícias agora, cheguei na região, vim de avião e consegui ver por cima, né? Na hora que eu cheguei, as primeiras vezes que eu vim a região, na época que estava com chuva. No que eu cheguei, assim, tudo já
amarelinho, né? E a gente começa a andar e ver a poeira aqui do curral, ela é diferente. A qualidade é diferente. E por onde eu passo, eu vejo facho. Eu não sei se é aqui a expressão que vocês utilizam, massa. E aqui eu vejo, o pessoal sabe fazer comida. É engraçado, né? Vez ou outra, quando para uma chuva no Pará, morre vaca. Porque eles não sabem fazer comida. Agora aqui não. Aqui, o pecuarista da Bahia, ele ganha o meu respeito toda vez que eu venho e que eu chego e que eu vejo que tem vaca em score de condição corporal boa, que tem comida na fazenda disponível e que ele está se preocupando em produzir comida. E querendo ou não, voltando à sua pergunta, deixa eu até voltar aqui a pergunta que você me fez, né? Como convencer o produtor de investir no melhoramento genético? Aqui eu vejo a necessidade de produzir mais com menos. E hoje, na realidade que nós vivemos, nós não conseguimos produzir mais com menos se nós não tivermos a genética. Inicialmente, a gente tem que desmistificar a técnica, né? Até então, hoje, falar de tecnologia, falar de biotecnologia, muitas vezes nós temos até um pouco de um preconceito que precisa ser desmistificado. Inicialmente, durante muito tempo, tinha até hoje, a gente tem aquela sensação de que trabalhar com biotecnologia é algo caro. E o primeiro ponto que nós temos que desmistificar é isso. A biotecnologia, seja ela a inseminação artificial ou até a produção da FIV, ela não é cara. Ela é um investimento que se faz, que se a gente colocar na ponta do lápis, hoje, trabalhar com biotecnologia é muito mais lucrativo, rentável e econômico do que muitas vezes eu manter um touro dentro da minha fazenda. E hoje, trabalhar, por exemplo, com o embrião, ele nos traz a oportunidade de multiplicar uma genética que a gente já sabe que é responsiva à região. Porque é o seguinte, aqui a região é uma região de desafio. E eu preciso de ter a adaptabilidade aliada a tudo. E nada mais do que a multiplicação da genética adaptada à região para eu aumentar a minha rentabilidade. E hoje, com a FIV, a gente consegue fazer isso de forma extremamente tranquila e segura. Porque já não é mais uma tecnologia que a gente não domina. Hoje a gente consegue entrar numa propriedade, aspirar as melhores fêmeas do plantel, aquelas fêmeas que a gente sabe que mesmo nas condições adversas que a fazenda está passando, ela está com um score de condição corporal bom, está me entregando um bezerro de qualidade, está emprenhando todo ano, simplesmente cumprindo o seu papel de fêmea. A gente consegue multiplicar essa genética dentro da fazenda. E imagina só, pegar uma fêmea que nem sempre é tão produtiva e colocá-la para parir um produto extremamente adaptado à região. Ou então, ainda, conseguir buscar genética externa. Buscar uma genética que muitas vezes não tem o valor aquisitivo para trazê-la, de um outro criatório, de um outro plantel que já faz um processo de seleção já de muito tempo, a gente consegue adquirir esse produto para parir aqui, para nascer aqui, para crescer adaptado a essa região. Então, hoje, a FIV ela nos traz essa ferramenta de ter um ganho genético. Imagina só, o nosso cliente, o nosso ouvinte, o nosso amigo que está aí, hoje, ele consegue criar um rebanho de alto potencial genético de uma estação para outra. Ele consegue trazer uma genética extremamente adaptada. Hoje, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, eficiência alimentar. Imagina só, um animal que come menos
e que ganha mais. A média de conversão alimentar hoje do bovino, ela varia aí de 10 a 15 quilos para ganhar 1 quilo de peso. Ele come de 10 a 15 quilos para ganhar 1 quilo de peso. Só que a gente já sabe que tem rebanhos que vêm trabalhando com seleção para eficiência alimentar, que tem a média de conversão de 7 quilos de alimento para 1 quilo de peso vivo. Imagina só a gente conseguir trazer essa genética para cá. A gente vai conseguir aumentar a quantidade de animais a serem colocados na mesma área e, querendo ou não, ter essa adaptação de ter um animal que vai comer menos e que vai me deixar mais produto, vai ganhar mais peso, fazer mais com menos. E, querendo ou não, isso para qualquer lugar do Brasil, não só aqui, nós temos que ser eficientes. E trabalhar com a FIV, ela nos dá essa oportunidade de realmente ser eficientes e conseguir o máximo do ganho genético em um menor tempo. Então, são ferramentas que, se a gente colocar na ponta do lápis, o investimento ele se torna tão irrisório frente às vantagens que eu acho que não deveria ser nem coisa de grande. Essas tecnologias, elas deveriam ser coisas até daquele nosso ouvinte, nosso amigo que está nos escutando, sitiante. Para mim, na minha percepção, na minha pequena percepção, quem mais precisa de biotecnologia é o pequeno. Porque ele precisa de tirar o máximo do mínimo. Quando a gente entra na fórmula da genética, agora a gente vai entrar de cabeça. Aquela fórmula que todo mundo lembra da época do colégio, que fenótipo, que é o que eu estou vendo, em uma interação de genética mais ambiente, mais uma interação de genótipo ambiental, eu começo a querer responder essa sua pergunta. Quando eu trago um animal de fora, muitas vezes esse animal ele pode sim ter um ganho genético, ter uma avaliação genética muito forte. Porém, ele vai precisar de tempo para adaptação neste ambiente. Agora, aquele animal que possui uma avaliação genética forte e que foi desenvolvido, criado aqui no ambiente, ele já chega adaptado. Então, isso vai dizer muito sobre essa questão de usabilidade do animal. Por exemplo, quando compramos touros. O touro ele precisa de um período de adaptação. A gente sabe que o touro ele precisa de um tempo da onde é que ele saiu para onde é que ele veio para, primeiro, adaptar a alimentação. Dependendo da região, ele está comendo alguma coisa, ele está comendo uma outra tipo de vegetação, um outro tipo de alimento. Quando eu trago esse animal para cá, esse animal pode sim se adaptar, mas ele vai demorar um período. E nisso eu posso perder ali algumas espermatogêneses. E acaba que, se eu comprar esse animal muito em cima da estação, ele vai estar pronto para o uso apenas na estação seguinte. Quando eu compro um touro, principalmente aqui da região, de algum local que eu sei que trabalha com melhoramento genético, eu vou ter um ganho muito grande. Por quê? Dependendo das condições, é só tirar o touro da fazenda de onde ele veio e levar para a minha fazenda, que no outro dia ele vai estar cobrindo vaca. Entende? Eu vou ter esse poder da adaptação de uma forma muito mais rápida. E esse animal, ele vai poder ter a sua expressão genética de uma forma muito mais acentuada do que muitas vezes eu trazer um animal que precisa inicialmente se adaptar. Entende? Então, assim, isso aí, atenção aos neloristas e os vendedores de touro da região. Comprar touro adaptado da região é sim uma ferramenta muito interessante, que a gente consegue sim potencializar os ganhos, principalmente no mesmo ano da estação de monta.
Eu tenho certeza que na hora que o pessoal começar a enxergar esse grande potencial, vocês vão ter que dobrar a capacidade de produção de touro. E o ponto, né, daqui, além de ter as facilidades, o animal ele já vai estar extremamente adaptado. E assim, o que tem um termômetro muito bom para essa mensuração? Que é a recompra. Aquele cliente que comprou um ano e que depois, no segundo, no terceiro ano, volta, esse é o melhor termômetro, porque ele vê que o touro que saiu da fazenda, ele é um touro extremamente lucrativo e eficiente. Que ele está comprando mais porque ele viu o resultado acontecer dentro da casa dele. Então, vocês estão extremamente certos. Produzir esses animais e a melhor forma que a gente tem hoje, pensando no objetivo de quem produz o touro, é realmente a multiplicação pela FIV, que a gente vai buscar animais adaptados para nascer num ambiente extremamente adaptado para o cliente que necessita de ter o aumento da sua rentabilidade, da sua produção com qualidade. Olha, vocês vieram mesmo só para me apertar, né? Quando eu penso que eu escapei de uma, vem outra. Em outra cilada. Pessoal, nessa situação, eu passo até a mão no rosto aqui para começar a suar frio para a gente entrar nesse assunto. Porque é o seguinte, a pecuária ela vive de ciclos. E a gente tem que entender que nós estamos em um momento não tão favorável do ciclo. Então, esse ano, quem sobreviver vai passar pelo momento de bonança. Sabe na vida, assim, ó, que aquelas coisas da vida que a gente passa por momentos ruins para depois superei e agora eu tô bem? A gente está passando por esse momento da pecuária. E assim, o que a gente fala pro nosso amigo pecuarista que está aí nessa situação e está vendo? Não desespera. É difícil, né? Chegar no pecuarista no momento desse e falar assim, meu amigo, respira fundo e não desespera. Porque é o seguinte, agora é o único momento em que o pecuarista não pode parar. Quem trabalha com boi gordo, ele vai precisar do nosso pecuarista da cria. Muitas fazendas, vez ou outra, trabalham com ciclo completo, né? E é um momento que ele corta investimento. E o cortar investimento, ele corta onde? Lá no início do ciclo. O que acontece? O boi gordo de hoje, ele é resultado de um processo que começou há quantos anos? 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Então, agora é algo... A gente até vem conversando e é um assunto muito delicado. Porque agora é o momento da gente pisar no chão. E com clareza. Inicialmente, nós precisamos entender qual foi o custo da produção desse animal e tentar diminuir as percas. Mas a mensagem que eu deixo hoje é pro nosso amigo que trabalha com a cria. É a primeira coisa que eles pensam, que eu sei, eu convivo com vocês. E eu sei que é o primeiro momento, é o primeiro lugar que diminui o investimento, é na cria. E se a gente cortar a cria hoje, devido ao cenário do boi gordo, o que a gente vai entregar daqui 3 anos? Vai ficar uma lacuna. Então, para o pecuarista hoje do boi gordo, eu peço para ele paciência. Paciência, sangue frio. É o momento de trabalhar com a fazenda enxuta, conseguir saber quais são suas margens, porém, é o momento dele não parar de investir na cria. Por quê? É tipo efeito manada. Tá ruim, todo mundo para. E aí, o que vai vir daqui 3 anos? Quem vai produzir o boi para daqui 3 anos?
esse boi que vai vir daqui 3 anos, ele vai estar em alta. Se a gente pegar o ciclo, se a gente estudar o ciclo pecuário, ele está reduzindo o tempo dele. E aí a gente vê que a cada vez mais a gente tem anos de baixa, porém anos de alta. E o bezerro, que a vaca que emprenha esse ano, ela vai me produzir o boi da alta, o bezerro da alta. Se eu cortar investimento agora, cadê esse animal? Então, a única mensagem que eu digo é essa: não cortem os investimentos da cria. Reduz custo, trabalha aí com segurança, porém, produza, emprenhe sua vaca com o que você tem de melhor hoje. Utilize um touro bom, busque uma ferramenta boa, porque esse animal que você emprenhar, essa vaca que você emprenhar hoje, ela vai te fazer ganhar dinheiro. E se não fizer, eu mudo meu nome. Porque a gente já quebrou a cabeça estudando esse ciclo, e se quem produzir hoje com qualidade, amanhã vai olhar essa época do ano, olhar para trás e vai falar assim, ó, ainda bem que eu não fiz igual todos estão fazendo. Ainda bem que eu cuidei das minhas vacas, que eu cuidei da minha cria, e hoje eu tenho esse produto, porque esse produto vai estar valorizado. O que acontece? Quando a gente estuda o ciclo pecuário, a gente vê que ganha dinheiro com pecuária quem trabalha com constância. Quando a gente pega uma média aí de 5 anos, a gente vê que tem ano que, vez ou outra, quer fechar no vermelho, tem ano que passa apertado, mas tem ano que a gordura vem um pouco maior. E quando a gente fecha no período, a gente vê que tem mais chance de ser bem-sucedido, claro, quem trabalha com responsabilidade e quem trabalha conhecendo os seus custos e os seus investimentos. Ele vê que, com a constância, a pecuária ela é extremamente lucrativa. Agora, quem não faz cálculo, quem vai na onda do mercado e quem fica seguindo onda de mercado, sempre vai pegar o ciclo na baixa. É a mesma situação. A gente tinha um tempo atrás, pelo menos lá na minha região, do pessoal que trabalhava com soja. Ah, a soja está alta, todo mundo vai plantar soja. O que acontece no próximo ano? A soja baixa. É o efeito de manada. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Com constância. O pecuarista, ele tem que ser conservador ao ponto de que não largar. Tá bom ou tá ruim? Principalmente se estiver ruim, continua. Baixa a cabeça, aperta as carças, arrocha a fivela e continua. Não é verdade? Sei. Nossa, ficaram até sem palavras. Meu Deus do céu. Uma lição, né? Mas vamos lá. Qual é o animal? Pessoal, a gente tem que entender que a gente tem lugares que tem disponibilidade de comida. Às vezes, para uma região, para uma fazenda que trabalha com produção de comida, ali eu posso ir para um biotipo um pouco diferente. Mas, se eu estiver numa região, numa fazenda que não produz alimento e quer trabalhar com o que tem, a gente precisa de ter um animal, principalmente com precocidade. Acho que, independente de qualquer coisa, esse animal ele tem que ter precocidade de comer e conseguir chegar e entregar. Quando a gente vê que entra para o animal com um biotipo precoce, o que a gente avalia? Um animal que nem sempre é aquele que tem o maior tamanho. Um animal de um biotipo mediano, de uma estrutura bem feita, de uma ossatura condizente. Um bom acabamento, né? Um bom acabamento. É sinônimo de produtividade. Sinônimo de produtividade. O animal ele tem que ter uma ossatura compatível também. Então, uma ossatura forte, uma ossatura que aguente. Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente não para pensar.
Mas quando eu estou numa região que eu tenho uma disponibilidade menor de alimento, o meu animal ele caminha mais. Consome mais energia. Consome mais energia. Então, eu preciso de ter animais que tenham ossatura condizente. Animais que tenham bons aprumos, machos corrigidos, porque, querendo ou não, eu estou passando por uma região de seca. Então, eu tenho que tomar cuidado com problemas, principalmente no macho, né? Com um problema de umbigo, como é que chama? Onfaloflebite, né? Então, eu preciso de tomar cuidado com essas coisas quando eu vou pensar no biotipo do meu animal. E aí, o tamanho do meu animal vai condizer muito com o que eu quero e o que eu tenho. E, principalmente, quem é o meu consumidor? Quem é o meu cliente final? Porque quem vai editar o que eu vou produzir é o meu comprador, é o meu cliente. Então, isso daí, Marquinhos, é algo que a gente precisa de avaliar caso a caso. É muito genérico eu chegar e falar assim, não, o animal ideal aqui para a região é o boi azul, nesse formato, com esse padrão. Por quê? Pecuária, ela é muito baseada no depende. Depende da realidade de cada fazenda, depende da localidade de cada fazenda, depende do investimento que cada fazenda quer ter. E é por isso que nós temos vocês aqui, para conseguir entrar na fazenda e identificar e fazer esse diagnóstico. Porque aí a gente vai conseguir o quê? Identificar o animal ideal para cada fazenda. Isso é interessante, Danilo, porque a gente que trabalha com genética, a gente vê que, vez ou outra, o touro que serve para você não é o mesmo que serve para você. E nem é o outro que serve para você. A gente tem uma pluralidade. O zebuíno, o Nelore, ele nos dá essa abertura para isso. A gente tem animal grande, pequeno, animal compacto, animal com maior volume de posterior, com maior cortes cárneos. Então, quem vai me dizer qual é o animal ideal é a própria fazenda. E aí, pode contar com a gente. É só ligar, a gente tenta achar um espaço e vir aqui para conhecer a fazenda e conhecer a realidade de cada fazenda. Para minimizar o quê? Minimizar o erro, porque a escolha do animal é a porta inicial para a lucratividade. Se ela vai vir de forma mais rápida ou de forma mais demorada. Então, acho que é tudo uma questão de ajuste e de depende. Hoje, Ariadne Araújo, técnica de corte, nós trabalhamos dando suporte para os nossos queridos amigos pecuaristas e para os nossos representantes. Hoje eu sou responsável pelo suporte técnico de uma área pequenininha. Goiás, Tocantins, Oeste Baiano, Mato Grosso Goiano, Noroeste de Minas e aqui essa região maravilhosa da Bahia. Então, hoje vai fazer 4 anos que eu componho esse time da ABS, que eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. No Brasil, nós estamos em 5. Eu, o Fausto, Reinaldo, Caio, o Marcos Vinícius, que é o nosso gerente, e o Lucas, que é até então o novo colega de equipe que entrou. Então, estamos em 6, né? 5 colegas e eu compondo esse time de técnicos que estamos constantemente dentro das fazendas dos nossos clientes, trabalhando, dando suporte genético para ajudar o nosso cliente a desenvolver o melhor planejamento, a melhor estratégia genética dentro da fazenda. Consequentemente, otimizando a cadeia de carne, melhorando cada vez mais a produção de carne nacional. É engraçado que direto eu sou questionada por isso. Como assim você, uma mulher trabalhando neste meio? Meu Deus, deve ser difícil. Meu Deus, você deve passar por tantas coisas. Pessoal, assim, seria hipocrisia da minha parte falar que todos os dias são fáceis. Não são. Mas o que acontece?
Quando a gente tem um sonho, eu acho que a gente passa a enxergar as coisas por outro lado. No início, quando eu comecei, eu tive muito medo realmente do mercado. Eu tive muito medo deste meio. Porque, querendo ou não, é um meio extremamente masculino. Só que nós mulheres estamos, sim, ganhando os nossos espaços. E o que acontece? Vez ou outra o pessoal fala, meu Deus, você foi para o Mato Grosso. Meu Deus, você anda no interior da Bahia. É perigoso, não é? Lembra que eu falei no início que tem coisas que nós devemos desmistificar? E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Pessoal, fazenda é lugar de gente boa. Dificilmente eu acho que nunca. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu nunca sofri algo que eu falasse assim, ó, estou me sentindo insegura dentro de uma fazenda. Principalmente quando eu estou com a equipe de curral. Todos respeitam. Isso aí é algo que eu não sei de onde é que veio a cultura, eu não sei se isso também acontece pelo jeito que eu chego na fazenda ou como eu trato as pessoas, porque eu acho que a vida ela é uma questão de reciprocidade, né? Você recebe o que você dá. E todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus proteção. Eu acho que meu anjinho da guarda ele faz o serviço dele bem feito. E quando você trata alguém com respeito, a pessoa te respeita também. Então, graças a Deus, eu venho, já são quase 10 anos nessa área, trabalhando. Pode não parecer, tá, pessoal? Mas é só usar protetor solar. Confia. Mas já são quase 10 anos trabalhando e raras foram as vezes que eu falei, caramba, onde é que eu estou? Tem dia que é fácil, tem dia que é maravilhoso, tem dia que igual hoje mesmo. Hoje eu tive um dia que eu falei assim, papai do céu, muito obrigada por tudo isso. Mas tem dia que eu entro dentro do meu carro, eu dirijo muito. Eu seguro no volante e a única coisa que eu sei fazer é chorar. Porque seria hipocrisia falar que tudo é maravilha. Mas o que vale no final das contas é aquilo que eu te falei, a constância. É o somatório. E cada dificuldade que vez outra a gente passa, cada dificuldade de vez outras que a gente enxerga ou que acontece com a gente, tem duas coisas que a gente deve levar em consideração. O que isso vai me somar? E se a gente conseguir identificar um ponto positivo naquele gargalo, você já teve uma vitória. Então eu acho que hoje, se eu estou no mercado querendo continuar, porque vocês podem ter certeza, vocês me conheceram hoje, mas vocês vão cansar de ver o meu rostinho por aqui, viu? Inclusive, prefeito, até agora eu estou esperando, eu não recebi o WhatsApp ainda da minha cidadania aqui de guanambiense. Mas, brincadeiras à parte, para as meninas que estão me escutando, para as meninas que sonham em um dia estar aí dentro de uma fazenda, trabalhando, dando suporte, dando um auxílio técnico para alguém. Nunca desista dos seus sonhos. Mas é o seguinte, com responsabilidade e prudência. Sempre, ao sair de casa, é proteção divina. E também não é pegar o carro e sair rodando de madrugada, não. Porque a gente não pode dar sorte ao azar. E saber se portar. Entrar e sair de qualquer lugar sem desrespeitar ninguém e sempre tentando agir de bom coração. Eu acho que não tem como dar errado. Então, assim, o mercado é masculino, é machista? Ou será que a gente que ainda não soube acertar o pulo do gato dentro do mercado? Já passei por situações constrangedoras? Os que mais tentaram me constranger se tornaram meus amigos. Incrível, né?
Aconteceu esses dias para trás um episódio dentro de uma fazenda, o gerente da fazenda, acostumado a confrontar mulheres, eu cheguei na fazenda, ele teve uma atitude um pouco tanto quanto indelicada. E aí, se fosse uma situação de pouca maturidade, ou então de pouco pensar, eu sairia dali chorando, frustrada. Falei, você quer saber? Eu vou fazer esse senhor me respeitar. E aí, com muita delicadeza e muito respeito, eu soube colocá-lo no lugar dele, sem aumentar minha voz, sem maltratá-lo. Ele ficou tão constrangido pelo que ele fez no início, que hoje, qualquer coisa que ele vai fazer de genética dentro da fazenda, ele me liga para saber se está certo ou não. Então, o que era para eu sair dali frustrada, eu me tornei uma conselheira ali dentro. Então, eu acho que é Deus que cuida, é Deus que dá aquela mensagenzinha na nossa cabeça, calma, respira e vê o que é melhor, que as coisas acontecem. E é não ter medo, é trabalhar de bom coração. E eu tenho uma coisa comigo, eu consigo dormir todas as noites com a cabeça tranquila. Porque eu sei que o que eu estou fazendo com bom coração e responsabilidade dentro da fazenda dos outros. Eu acho que esse que é o segredo desse meio, sabe? É ir sem maldade, é ir com respeito que as coisas acontecem. Eu não imaginei que seria como está sendo. E olha, acreditem, é difícil de me deixar nervosa com frio na barriga. E vocês conseguiram, viu? Realmente, a gente está acessando emoções que fazia tempo que eu não acessava. E eu só tenho a agradecer a vocês pela essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Agradecer os meninos, o Kennedy e o Marcos. O Marcos e o Kennedy. Eu tô falando que eu tô nervosa, mas é brincadeira. Mas, para mim, é uma grande satisfação pessoal e profissional estar aqui falando com vocês e sabendo que isso aqui vai ser reproduzido por tantas pessoas. Então, assim, o projeto de vocês é algo maravilhoso, é algo que realmente faz a diferença na pecuária, não só regional, mas também nacional. Vocês estão atingindo uma demanda de um nicho completamente aberto a oportunidades. E eu não sei se vocês têm, acho que vocês têm noção, sim, do quão isso é importante. O quanto esse fato de estar aqui sentado nessa mesa, uma mesa verde, falando de pecuária, falando de lucratividade, falando de eficiência, neste mundo de hoje, onde nós temos diversos desafios e que a gente vê que a pecuária, cada vez que passa, ela se torna cada vez mais ameaçada, que a gente, se a gente não nos profissionalizarmos, a gente está correndo um grande risco aí de margens estreitas e querendo ou não, até de nos vermos fora desse cenário. O que vocês estão fazendo para a sociedade é algo de grande valia. Então, vocês estão de parabéns, conte sempre conosco. A equipe, os meninos que estão aqui na cidade, comigo, com a ABS, com toda a empresa, de forma nacional, contem conosco, nós estamos de mãos dadas dentro desse projeto. Muito obrigada, pessoal. Então, que nos últimos 10 anos, eu falo que hoje o que faz a diferença é a informação. E o celular, gente, nós não sabemos o tamanho da ferramenta que nós temos. Porque hoje, com a informação ela vem se tornando cada vez mais um objeto valioso. E nesse mundo das fake news,
nesse mundo em que a informação ela se tornou algo tão fácil e frágil, ter informação de qualidade vem cada vez mais evoluindo e mudando até a nossa pecuária. Isso seja na hora de escolher touro, de escolher um insumo, de escolher algo para dentro da fazenda. O que a gente tem visto? A mentalidade das pessoas também ela está mudando. O pecuarista ele começou a ter uma percepção tanto mais como um agricultor, de mensurar, de identificar. E hoje a tecnologia ela vem aliada a isso. Hoje, trabalhar e produzir sem tecnologia, acho que é algo que a gente não consegue mais, né? É algo que já não está mais no nosso... Na conversa do dia a dia de qualquer pecuarista ou de qualquer agricultor que esteja envolvido no meio. Então é isso, é o que vocês estão produzindo aqui. É informação de qualidade para quem quer buscar ferramentas, para quem quer realmente sair dessa plataforma do que é fato, do que é fake e trabalhar só com realidade. Acho que não tem como colocar qualquer outra coisa para caracterizar a resposta, porque tudo se chega, tudo se afunila neste meio de informação. Verdade? Eu acho que seria isso de forma bem objetiva. Não tem como trabalhar com qualquer coisa, biotecnologia, intensificação, se eu não tiver uma informação de qualidade. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio, podcast Mesa Verde, em um oferecimento de Madeireira Guanambi, Nelore e RJ. Terminamos aqui mais um episódio e queremos agradecer a você, do outro lado, que acreditou, que investiu, você que curtiu, compartilhou, escutou, ouviu, onde, como, quis querer também, não é? E queremos agradecer a você. Nós crescemos porque você acreditou. Nosso muito obrigado, gratidão, até a próxima. Eu sou Danilo Bienfeld, fico por aqui. Fui! Você acabou de ouvir